Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir agora os exercícios então que a gente tinha falado lá da parte de função afim e função constante, tá? Bom, só para a gente lembrar, a parte de função afim é quando a gente está trabalhando com uma função do primeiro grau, certo? A função constante é aquela função que o valor de y não varia para quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver mudando os valores de x, que é o caso do nosso item A. No exercício 1, ele pedia para vocês fazerem um esboço dos gráficos das funções, destacando os pontos de interseção do gráfico com os eixos coordenados. Quando ele coloca a função f de x igual a 2, isso significa que independente do valor que eu chutar para o x, a minha resposta em y sempre vai ser 2. Se eu tivesse montado de repente uma tabelinha com x e y, poderia chutar y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 1 milhão. Sempre a resposta do y seria 2. Tudo bem? Sendo assim, quando a gente trabalha então com uma função constante, o gráfico de uma função constante ele é uma reta. Uma reta que é paralela ao eixo das abscissas. Lembrando, o que é o eixo das abscissas? Eixo das abscissas, eixo x, certo? Então, para a gente fazer o desenho desse gráfico, primeiro eu vou colocar os eixos ordenados. Então, com a minha régua, estou sem uma régua agora, porque ela está servindo de apoio para o meu celular aqui para poder gravar para vocês. Então, ó, eu vou desenhar o eixo y e o eixo x. Como ela é uma função constante f de x igual a 2, isso significa que o meu valor de y vai ser positivo. Y positivo ele está acima do eixo x. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a menos 2, ele estaria abaixo do eixo x, certo? Como ele é mais 2, ele vai estar acima, beleza? Sendo assim, o meu gráfico ele vai ficar uma reta paralela ao eixo x acima dele. E ele vai cruzar o eixo das ordenadas, lembrando, o eixo das ordenadas, eixo y, tá, gente? Vai cruzar o eixo das ordenadas em 2. Beleza? Tudo bem? Tranquilo isso? Sim. Lembrando, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tem os horários bonitinhos nos meus slides lá, falando para vocês o horário que vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou responder para vocês sem problema nenhum os e-mails com as dúvidas, tá, gente? Então, ó, vamos dar uma olhada agora no item B. O item B, que também é de uma função constante, mas ele muda um pouquinho. Por quê? Ele coloca no item B que f de x igual a menos 7 terços. Menos 7 terços, gente, é a mesma lógica que a gente estava trabalhando no item A, tá? Eu vou ter uma reta que ela é paralela ao eixo das abscissas, paralela ao eixo x, só que dessa vez ele vai estar abaixo. Por que ele vai estar abaixo do eixo x? Porque a minha função é negativa. Então, de novo, desenho ali eixo y, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissas. É uma função constante em menos 7 terços. Traço uma reta abaixo do eixo x, porque o valor de y é negativo, e ele vai cortar o eixo y em menos 7 terços. Repara, gente, que no exercício ele pede para vocês também falarem onde ele corta os dois eixos, mas na função constante ele nunca corta o eixo x, beleza? Ele sempre vai cortar o eixo y, mas nunca vai cortar o eixo x na função constante, tá? Aí a gente tem os itens C e D, que é quando entra a parte de função afim. A parte de função afim também é tranquilo para a gente desenhar gráfico, tá, gente? Então, ó, só para a gente retomar, então, o item C. No item C, ele coloca para vocês f de x igual a 2x menos 5. Gente, para eu desenhar o gráfico de uma função qualquer, que não seja constante, obviamente, porque a constante a gente acabou de ver que é super tranquilo de fazer, eu monto uma tabelinha. Nessa tabelinha eu chuto valores de x e encontro o y
correspondente, ou vice-versa, tanto faz, tá legal? Lembrando que o y nesse caso é igual a 2x menos 5. É igual tá lá nos slides que eu coloquei para vocês, tá? Tem 2 exemplos bem explicadinhos lá. Qualquer dúvida vocês vêm falar comigo depois via e-mail, tá, gente? Então, ó, vou chutar um valor negativo, um valor positivo e o zero para o x. Então, vou chutar, por exemplo, quando x vale menos 2, tá? Quando x vale menos 2, o meu y vai ser 2 vezes menos 2, menos 5. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4, menos 5, menos 9. Beleza? Agora vamos ver quando x vale 0. 2 vezes 0, menos 5. 2 vezes 0, 0. 0 menos 5, menos 5. E por último, quando x vale 2, 2 vezes 2 menos 5, que vai dar menos 1. Bom, gente, repara que apesar da gente ter chutado 0 aqui, menos 2 e 2, eu não vi onde que o meu gráfico vai cruzar o eixo y. E onde que ele cruza o eixo y que a gente estava comentando nos slides? Naquilo que a gente chama de raiz. Qual que é a definição de raiz de uma função? É o valor de x para o qual f de x igual a 0, certo? Nesse caso, para o f de x ser igual a 0, eu vou ter que 2x menos 5 igual a 0. Resumindo, 2x igual a 5, x igual a 5 meios, beleza? Quando o meu y, então, vale 0, é um quarto valor que eu vou colocar aqui para vocês, o meu y vale 5 meios, tá? Ah, mas professor, quantos valores é legal de eu chutar ali para poder determinar o gráfico? Sei lá, gente, uns 4, 5, não existe uma regra fixa disso. Até com 2 pontos você consegue determinar uma função ali, tá? Mas como o nosso exercício ele pede para você determinar bem onde ele corta os eixos, eu tenho que ter o x igual a 0 e o y igual a 0 com certeza, beleza? Então, ó, tenho lá meus pares ordenados. Tudo bem, gente? Sim? Ótimo. Eu vou apagar essa continha aqui que eu fiz para encontrar a raiz, por quê? Para desenhar o gráfico, tá? Mas os parzinhos ordenados eu vou deixar ali. Então, ó, vou colocar lá. Eixo Y. Eixo Y. Eixo X. Eixo X. Eixo Y e eixo X. Gente, vou colocar os pontinhos que a gente tem bem determinados. Então, ó, quando o meu X vale mais ou menos menos 2 aqui, o meu Y vai valer menos 9. Vai estar aqui embaixo, beleza? Tá lá, esse é o meu primeiro ponto. Menos 2 e menos 9. Bom, depois, quando o meu x vale 0, o meu y vale menos 5. Então, quando o meu x vale 0, o meu y está mais ou menos aqui na metade, um pouquinho para cima, menos 5, está lá o outro ponto. Quando o meu x vale 2, o meu y vale menos 1. Então, deixa eu jogar mais ou menos para cá, aqui. Está lá mais ou menos 2, menos 1. Está mais ou menos ali, esse aqui. E quando o meu x vale 5 meios, que é 2,5, o meu y vale 0, beleza? Com a minha régua, eu vou lá e ligo todos esses pontinhos, beleza? Dá uma ultrapassada aqui para indicar que esse gráfico continua, tá, gente? Aqui ó, é o ponto 5 meios, aqui é o ponto menos 5, que ele pede para vocês destacarem, e tá lá o gráfico da sua função. Tudo bem, gente? Lembrando, o gráfico de uma função afim, ela é sempre uma reta, que ela pode ser crescente ou decrescente, depende de quem? Depende do valor de A. Quando A é positivo, a gente tem o gráfico de uma função crescente. Quando A é negativo, ela é decrescente, ela decresce. Beleza, gente? E ele sempre vai cortar o eixo Y onde? Em B. Repara, ó, qual que é o valor do B? Menos 5. Lembrando, nos slides está falando lá para vocês. Esse menos 5 é aquilo que a gente chama de termo independente ou coeficiente linear, tá legal? Ele sempre vai cortar o eixo Y no coeficiente linear que é o B. O A é o coeficiente angular e ele determina a inclinação do seu gráfico. Tudo bem? Sim? E aí vamos para o último item desse cara aí, o item D. É a mesma lógica, tá, pessoal? Não vai mudar. Eu vou chutar valores de x
vou encontrar o y correspondente ou vice-versa, só vai mudar sempre as funções, né? No caso do item D, desculpa, a função que ele dá para vocês é meio menos 3/4 de x, tá? Então, eu vou chutar valores de x e encontrar o y correspondente, que vai ser meio menos 3/4 de x. Gente, ó, repara aqui que eu estou multiplicando sempre o x por 3/4. Então, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou chutar múltiplos de 4. Resumindo, eu vou chutar o menos 4, o 0 e o 4, beleza? Que aí vai facilitar a minha continha. E aí, quando o x vale 0, para encontrar a raiz, já a gente vai ver como é que vai ficar, tá? Mas, ó, quando o x vale menos 4, isso aqui vai ficar meio menos 3/4 vezes menos 4. Então, quanto é que vai ficar isso aqui? Manda o 4 embora com 4 e vai ficar meio menos vezes menos mais 3. Meio mais 3, pessoal, vai ficar 7/2, vai ficar 3,5, vamos colocar assim, beleza? Vai ficar mais fácil, de repente, para a gente colocar no gráfico depois. Então, quando x vale 4, o y vale 3,5. Quando o x vale 0, ó, vai ficar meio menos 3/4 vezes 0. O que vai acontecer com essa parte aqui da minha função? Ela vai anular, porque vezes 0 vai dar 0. E ela vai ficar igual a meio. E, por último, mas não menos importante, o 4 positivo. Quando x vale 4 positivo, isso daqui vai ficar meio menos 3/4 vezes 4. De novo, ó, o 4 vai embora com 4, e aí vai ficar meio menos 3, que vai ficar menos 5/2, tá? Lembrando, para fazer essa continha aqui, MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim por diante. E a gente não pode esquecer de calcular a raiz. O que vai ser a raiz? Quando f de x igual a 0. Quando f de x igual a 0, então eu vou ter meio menos 3/4 de x igual a 0. Resolve essa equaçãozinha, tá, gente? Ó, o 3/4 de x que está negativo passa a positivo. E aí fica 3/4 de x igual a meio. Multiplica cruzado, tá? Que eu sei que vocês adoram multiplicar cruzado, que é propriedade de proporção. Então vai ficar 6x igual a 4, x igual a 4/6. Simplificando tudo por 2, isso aqui vai ficar igual a 2/3. Resumindo, quando meu y vale 0, o meu x vale 2/3. Tudo bem, gente, até aí? Sim? Ou seja, a nossa raiz ficou cortada aqui, ó. Vou subir um pouquinho, tá? Acho que dá pra ver. Dá pra ver. Resumindo, a raiz dessa minha função, o valor de x para o qual f de x igual a 0 é 2/3, tá? E aí, vamos agora desenhar o gráfico dessa função. O gráfico dessa daí talvez seja o mais chatinho da gente fazer, tá? Então, ó, tenho lá o eixo y, vou até prolongar um pouquinho mais para baixo aqui, eixo y e eixo x. Eixo x. Vou colocar os valores que eu encontrei. Então, ó, primeiro, x menos 4. Quando x vale menos 4, o meu y vale 7/2, que é 3,5 mais ou menos, vai estar mais ou menos aqui, ó. É o ponto de encontro aqui entre os dois. Tá lá. Esse aqui é o primeiro pontinho, o primeiro parzinho ordenado, 7/2. Bom, segundo ponto. Quando x vale 0, o y vale meio. Então, quando x vale 0, o y vale meio. Vai estar mais ou menos aqui. X vale 0, y igual a meio. Quando x vale 4, então, deixa eu colocar mais ou menos aqui, para ele ser mais ou menos simétrico aqui. Vai ficar um pouquinho torto, nunca tem jeito. Quando x vale 4, o y vale menos 5/2, menos 2,5. Então, menos 5/2 é um pouquinho menor que o menos 7/2, né? Deixa eu colocar até um pouquinho mais para cima aqui, ó. Menos 5/2, e é o ponto de encontro dos dois, tá lá. E além disso, eu não posso me esquecer da raiz. A raiz é qual?
quando o y vale 0, o x vale 2/3. Quando o y vale 0, ó, o x vai estar mais ou menos aqui, 2/3, beleza? 2/3. Aí, com a sua régua, você vai lá e liga todos os pontinhos que você tem ali. Aqui ficou um pouquinho fora, a gente dá uma aumentada. Lembrando que você precisa destacar bem onde que ele cruza os eixos, né? Então, ó, ele cruza o eixo x em 2/3 e o eixo y em meio. Lembrando sempre, ele sempre vai cruzar o eixo y no coeficiente linear em b. Quem que é o b? Ó, meio. E o a é menos 3/4. Lembrando, o a é o termo que acompanha o x, tá, gente? Quem que tá acompanhando o x aqui? Menos 3/4. Logo, essa função, ela é decrescente e ela vai cortar o eixo y em b, que é meio. Tudo bem, gente? É isso daí, tá legal? Até a próxima, pessoal. Tchau!